Olá, alunos. Aqui na nossa aula 2, vamos continuar no capítulo 1, falando aqui sobre tipos de memória RAM e memória DRAM. Bom, como vocês podem ver aqui, existem alguns modelos, nós vamos ver basicamente a diferença de cada um deles. A memória RAM dinâmica, né, a DRAM aqui, seria a tecnologia mais antiga e popular até a década de 1990. É usado como memória principal de um computador, né? A memória RAM a gente chama como memória principal. Sem ela, o computador basicamente não funciona. A DRAM descarrega energia gradualmente, por isso deve ser constantemente atualizada com pulsos de eletricidade para manter os dados armazenados no chip. O que significa isso? Por isso que a gente fala que as memórias RAM elas são voláteis, ou seja, se acabar a energia, elas vão ter seus dados zerados. Isso não é de forma imediata, né? Leva um certo tempo, mas é questão de minutos. Sobre a SRAM, que seria a RAM estática, né? Requer poder constante para funcionar, geralmente é utilizado para memória cache, usa um menor consumo de energia, ela é muito mais rápida e muito mais cara que a DRAM. Basicamente, a memória cache de processador seria a SRAM e a memória RAM convencional, digamos assim, seria a DRAM. Temos aqui a SDRAM, que seria a RAM síncrona dinâmica, né? A DRAM que opera na sincronização com barramento de memória, capaz de processar as instruções, de sobreposição em paralelo. Por exemplo, pode gravar uma leitura antes da conclusão de uma gravação. Isso teria uma taxa de transferência mais alta. E aí a gente vem aqui para as DDRs, né? DDR-SDRAM, que seria a RAM dinâmica de taxa de dados dupla síncrona. A DDR-SDRAM transfere os dados 2 vezes mais rápido que a SDRAM, capaz de suportar 2 gravações e 2 leituras por ciclo de clock da CPU. Lembrando que esse ciclo de clock aí é o time da velocidade do CPU. O conector tem 184 pinos e um único entalhe. Usa a voltagem padrão mais baixa, de 2,5 volts, e a família entraria DDR2, DDR3 e DDR4. Falando aqui da SDRAM DDR2, né, a gente às vezes fala assim, pô, mas SDRAM DDR2? A gente conhece basicamente como DDR2 mesmo. Transfere dados 2 vezes mais rápido que a SDRAM, executado em velocidade de clock mais altas, chegando aí 533 ou 553, comparado às 200 MHz das DDR1 aí. Melhora o desempenho, diminuindo o ruído e a diafonia do sinal. O conector tem 24 pinos e a voltagem mais baixa, 1,8 volts. A DDR3, ela trabalha com 1,5 volt. Também a largura de banda é maior do que a DDR2. Tem clock aqui de 800 MHz e conector de 240 pinos. Percebam que conforme vai aumentando aqui a tecnologia, vai melhorando a tecnologia, os pinos vão aumentando e a tensão vai baixando, né? 184 pinos, o DR2 tinha 240 com 1.8, que manteve 240, só que com 1.5 volts. A DDR4, também capacidade de armazenamento, quádruplos da DDR3, consome 1.2 volts, memória de clock, velocidade de clock, 1600 MHz, conector aí já tem 278 pinos, né? E tem disponibilidade de recursos avançados, de correção de erros, com memória de código de correção de erro, né? A memória SCC. A gente vai ver exatamente essa sigla mais para frente. Mas só adiantando, ela é uma memória que consegue fazer a correção de algum bit ali a tempo de execução. E aí a gente tem a GDDR-SDRAM. Provavelmente você já deve ter visto essa GDDR aí em algumas placas de vídeo. E esse G significa basicamente gráficos. A memória de gráfico, voltada para gráficos, né?
é usado em conjunto com a GPU dedicada. Família aqui tem GDDR1, 2, 3, 4 e 5. Cada modelo aí vai melhorando o desempenho e reduzindo o consumo de energia. O GDDR processa grande quantidade de dados, mas não necessariamente nas velocidades mais rápidas. GPU que normalmente é muito mais rápido, né? Vamos seguindo aqui então. E aí, dentro daqueles modelos que a gente viu, tem as formas de implementação. Começando aqui com a DIP, Dual Inline Package, né, o pacote duplo de linha, um chip de memória individual. Um DIP tem linhas duplas de pinos usadas para conectá-los à placa-mãe. Isso aqui era da época lá de 1900, Guaraná de rolha, né? Não utiliza-se mais esses tipos de memória aí. Temos essa SIM, que seria a Single Inline Memory Module, que seria basicamente as memórias somente de um lado, esses chipzinhos aqui, ó, só de um lado do pente de memória. É uma pequena placa de circuito que conta com chips de memória. Tem configuração de 30 ou 72 pinos, ou seja, bem diminuto mesmo, né? Aqui quando a gente fala dessas DIMM, e aí seria já o Dual Inline Memory Module, né? A gente tem chip aqui dos dois lados do pente, e a gente já fala sobre as tecnologias que a gente está olhando no slide anterior, que seria o DDR2, 3, DDR1, 2, 3 e 4, né? E aí tem aqui essas DIMMs, que seriam os pinos equivalentes aos modelos lá. O que seria a diferença, basicamente? Assim, tem chip só de um lado e a DIMM dos dois. Temos aqui a SODIMM, que seria o Small Outline, possui configurações de 72 e 100 pinos para suporte a transferência de 32 bits. Ou configurações de 144 pinos, 200 pinos, 204 e 260 para 64 bits. Basicamente, é memória de notebook, que são essas menorzinhas aí, são memórias chamadas de SODIMM. Falando um pouco aqui sobre memória de cache, quando a gente fala de cache L1, L2, L3, a gente já está falando de memória cache do processador. Qual seria a diferença básica entre elas, professor? Questão de distância. Quanto menor o número, mais perto do CPU, mais perto das instruções eles se encontram. Não podemos generalizar isso aqui porque cada fabricante implementa de uma forma. Às vezes, a cada fabricante, a cada modelo de família, a cada família de processador. Eu já vi algumas famílias da Intel, por exemplo, que a L1 ela é exclusiva para cada núcleo, a L2 ela é compartilhada entre o núcleo e a thread, e o L3 é compartilhado para todos os núcleos. Da AMD eu já vi que a L1 é exclusiva para núcleo, a L2 ela já é compartilhada com todo mundo e a L3 também. Essas memórias aqui que a gente viu aqui, que são as memórias SRAM, que são muito mais caras do que as memórias RAM convencional. Então, o que a gente tem que entender aqui? Quanto menor o número, mais perto do CPU elas são e mais rápidas, né? Aqui o texto nos traz: o cache L1 é um cache interno e está integrado à CPU. Uma CPU pode ter vários modelos, cada uma com quantidade diferente de cache L1. Cache L2 é um cache externo e originalmente ficava na placa-mãe. Hoje esse cache ele já está para dentro do CPU também. E o cache L3 também aqui traz que estações de trabalho de CPUs de servidor de ponta. Um CPUzinho intermediário aí para grande porte, para maior desempenho, já tem cache L3. Porque o cache L3 é mais barato que o 2 e 1. Eles colocam só um pouquinho de cache L1, um pouquinho de cache L2 e colocam um cache L3 um pouquinho maior. E obviamente, coloca lá 6 MB de cache, 12 MB de cache, market puro, que é o cache L3, que é um pouco mais lento.
Sobre os tipos de erro de memória, né? A memória comum, essas que a gente usa em desktop, normalmente ela não tem paridade. A memória de não paridade, ela não verifica os erros na memória. É a mais comum utilizada em estações de trabalho comerciais e domésticas. É mais barata, porque não faz essa verificação, porém pode ocorrer alguns erros durante a execução. Memória com paridade, ela tem 8 bits de dados para verificação de erros. O bit de verificação de erro é chamado de bit de paridade. Ela consegue fazer uma checagem ali, né, para evitar erros em tempo de execução. Já as memórias SCC, que seria código de correção de erros, ele pode detectar vários erros de bits ali na memória e corrigir de forma instantânea. A maioria de servidores utilizam esse tipo de memória, memória SCC. Algumas workstations também utilizam essa memória e ela é bem mais cara do que a memória comum com não paridade ou até mesmo uma com paridade. Beleza? Vamos seguindo aqui. Atividadezinha aqui. Pausa o vídeo aí, 10 segundinhos. Tenta fazer, já já a gente volta. Tem aqui essa de dar 1 a 4 e a 5 aqui embaixo. Bom, vamos lá. Qual afirmativa melhor descreve a EPROM? É um tipo de RAM? Não, porque é um tipo de ROM. É um tipo de memória volátil? Não, porque ROM não é volátil. Os dados podem ser apagados usando uma luz ultravioleta forte. Esse aqui significa erasable, ou seja, apagável, né? Memória apagável, programável, memória ROM apagável e programável, ou seja, seria essa daqui. Vamos verificar os outros para ver quais são os erros. Os dados são programados quando os chips são fabricados. Não, essa aqui é a PROM sem o Ezinho. Ele pode ser programado uma vez, essa seria a memória ROM. Um usuário reclama que o computador está funcionando muito devagar. Qual a solução para acelerar o TI? Adicionar mais memória RAM, usar memória de código de correção de erro. Aqui ela não vai aumentar o desempenho, vai evitar erros. Alterne para o cache L1, a gente não consegue fazer isso porque é o CPU que controla. Apague e atualize o código da ROM. Não. Adicione mais ROM, também não faz sentido nenhum. Seria o que? Adicionar mais memória RAM. Lembrando que eu comentei na aula passada que essa questão de adicionar memória RAM ela tem um certo limite. Não é assim, vamos tacar memória RAM, o computador vai ficar mais rápido. Isso é conforme o uso. Qual RAM da lista fornece o desempenho mais rápido? GDDR, SDRAM, SDRAM, SDRAM DDR3, SRAM, SDRAM DDR4. Particularmente, eu consideraria SRAM aqui por ser memória cache, mas o gabarito nos trouxe SDRAM DDR4. Eu imagino pela questão de capacidade, né? Capacidade relacionado a desempenho. A SRAM é memória muito pequena, né? Chega ali, custa chegar em mega. A memória DDR4 aqui chega em giga tranquilamente. O código de correção de erro, a memória pode corrigir erros de vários bits. Bom, o que ele está falando aqui? Ele está falando do SCC. A memória é com SCC. O SCC ele pode detectar vários erros, mas corrigir somente erros únicos, conforme tem um texto lá, depois a gente vai voltar. Então, que seria falso. Qual módulo de memória pode suportar transferências de dados 32 e 64? De acordo com o texto, Sodinho. Acertamos corretamente todas aqui. Vamos seguindo. Placa de adaptador. Vamos falar com as placas ali que nos dão recursos a mais ao computador, né? Temos aqui uma placa de som. Essa NIC seria Network Interface Card, a placa de rede. Placa external SATA, que seria o eSATA.
uma conexão para ligar dispositivos tipo disco rígido, SSD, drivers óticos, como gravadora de CD. Adaptador de vídeo, nada mais é que seria uma placa de vídeo. Aqui ele nos trouxe um texto de placa de interface RID e um NIC sem fio, mas ele não trouxe a imagenzinha. Temos aqui também a placa de captura, que seria para capturar sinal de uma filmadora, de uma televisão, algo do tipo. Placa sintonizadora de TV. Há um tempo atrás eu me lembro que os computadores da Positivo vinham com isso, que eu conseguia pegar a televisão analógica e digital. Cartão de controle USB, seria portas USB extras, né? Placa SATA, que seria para conectar dispositivos que utilizam SATA externos. E aí eu adicionaria aqui também um leitor de cartão, esse que seria também via USB e coisas do tipo. Bom, aqui ele traz um detalhe dizendo que os computadores mais antigos podem ter uma placa de modem. Acho que nem vem mais isso nos computadores recentes. Uma placa GP no lugar da PCI. Eu já trabalhei com um computador desse aqui. Uma placa SCSI, que é um conector lá na placa-mãe. Bom, aqui vamos ver alguns slots aqui. O PCI seria o mais comum, seria o Peripheral Component Interconnect, né, interconector de componentes periféricos, são slots de expansão de 32 ou 64 bits, atualmente encontrado em computadores. Ainda existe esse PCI. Temos o Mini PCI, que é utilizado em notebooks. PCI-X, que seria esse PCI Extended, é uma versão atualizada do PCI padrão, particularmente esse PCI-X aqui eu não me recordo de ter visto alguma máquina com ele, pelo menos um desenho que eu não estou lembrando. PCI Express, que é o mais utilizado aí, ele tem os slots aqui de 1x, x4, x8 e x16, que seria o tamanho do comprimento aqui do slot. Aqui seria o x1 e o x16 embaixo. Essa placa Riser, ela é uma placa que tem fonte e um conector USB, e ela sai aqui PCI Express. O pessoal utiliza muito isso aqui para fazer mineração de Bitcoin. Coloca várias placas de vídeo aqui e conecta por USB. A AGP, como o texto trouxe aqui, era um padrão antigo de placa de vídeo. Aí foi substituído pelo PCI Express por algumas limitações. Beleza? Vamos seguindo. A atividadezinha aqui, rapidinho. Pausa o vídeo aí alguns segundinhos. Já já a gente retorna. Vamos lá? Esta é uma versão do slot de expansão PCI usado em notebooks. Mini PCI. Esse slot de expansão tem slot X1, X4, X8 e X16. Tá fácil aqui, né? PCI X. PCI Express. Esse slot de expansão de notebook tem os fatores de forma 1, 2 e 3. Não comentei lá, mas ele também está tratando aqui, ó, expansão de notebook, mini PCI. Este é um cartão que adiciona slots de expansão adicionais a um computador. Eis a questão. Este é um cartão que adiciona slots de expansão adicionais ao computador. Vamos analisar aqui. Portas. Um cartão de portas. Que tipo de portas? SATA. O SATA ele aumenta slot de expansão. Na verdade, ele nos traz conectores para conectar dispositivos. O Riser seria aquela plaquinha azulzinha, que ela é USB
E eu posso conectar uma PCI Express, que eu até comentei o exemplo da mineração de Bitcoin. Imagino que essa aqui seria a mais correta. Esse adaptador envia um sinal de vídeo a um computador para que o sinal possa ser registrado. Esse adaptador envia um sinal de vídeo a um computador para que o sinal possa ser registrado, ou seja, o computador vai fazer a captura desse sinal, né? Adaptador de vídeo, sintonizador de TV ou placa de captura. Esse sintonizador de TV, o adaptador envia um sinal de vídeo a um computador para que o sinal possa ser registrado. Esse registrado aqui que eu acho que traria placa de captura. Todas corretas. Vamos seguindo. Tipo de dispositivos de armazenamento. Bom, aqui temos 4. HD, muito utilizado. SSD está se popularizando bastante ultimamente, né? Já tem alguns anos. Unidade de ótica. Já tem tempo que eu não vejo um CD, um DVD. Unidade de fita, então, nem se fala. Esse aqui acho que eu nunca nem vi isso aqui. Não, eu sei que não é um disquete, está muito alto para ser um disquete. Bom, temos aqui a velocidade. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os conectores, vimos sobre IDE. Esse IDE aqui, que ele é uma questão que usava o dobro de fios lá. SATA 1, 2 e 3. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não. Você precisa saber que pelo menos o SATA 2 é mais rápido que o 3 e o 2 é mais rápido que o 1 e o 3 é mais rápido que o 2 e o 1. Como falado na aula passada, SATA significa Serial Attachment. Tem um padrão aqui 1, 2 e 3, né? Essas velocidades de 1 gigabit e meio, 3 e 6. O IDE, a gente já... Eu acho que nem fabrica mais dispositivo IDE. Tem aqui também a conexão SCSI, que é o Small Computer System Interface. A outra interface placa-mãe e dispositivos para armazenamento de dados. É um padrão mais antigo que usava originalmente as transferências de dados paralelas em vez de seriais. Foi desenvolvida uma nova versão SCSI, conhecida como Serial Attachment SCSI, SAS. E aí, esse SAS aqui, os discos SAS, é muito utilizado em servidores. Bom, falando um pouco aqui de mídia magnética, né? Seria o HD. O HD, esse de 1.8 aqui, ele é para dispositivos móveis. O de 2.5 ele seria para notebook, o de 3,5 seria para desktop. Esse de 1.8 aqui, se eu não me engano, eu já vi ele em iPod. iPods antigos utilizavam esse tipo de HD. As velocidades dos discos, né, em RPM pode partir de 5.400 até 15.000. Obviamente, dificilmente a gente vai ver 15.000 em um HD de notebook. Como são HDs que rodam bastante, esquentam bastante também, precisa de um resfriamento mais dedicado, né, mais específico. O fator de forma 3.5 é para computadores pessoais, como eu disse, desktops. 2,5 em dispositivos móveis e 1.8 polegadas em players de mídias portáteis, né? E em dispositivos móveis mais raramente utilizados em novos dispositivos. Como eu disse, eu já vi esse 1.8 aqui em iPod antigo. Aqui na figura 2 ele traz a fita magnética. Eu particularmente nunca utilizei isso aqui. Eu sei que é muito utilizado para backup em servidores também. Eu acho que vocês devem ter chegado, não sei, pela idade, não sei se vocês chegaram a conhecer fitas VHS, mas a tecnologia é basicamente a mesma. E aí tem que ter um certo cuidado com essas fitas, não pode ficar perto de ímãs, senão elas desgravam e coisas do tipo. Armazenamento de semicondutores, a gente já está falando aqui do estado sólido, né? E aqui a gente tem 3 tipos aqui de SSDs, né? Temos aqui no formato de unidade de disco, ele parece um HD, tem o mesmo formato do HD de 2,5,
mas por dentro o sistema é totalmente diferente, não tem nenhuma peça móvel. Cartões de expansão é conectado diretamente à placa-mãe e monta no gabinete. Utiliza a conexão PCI Express aqui, ó. Normalmente isso daqui eles conseguem usam um outro tipo de tecnologia de chip, conseguem ter velocidades bem mais rápidas. A gente vai ver agora nesse tipo de tecnologia. MSATA ou M.2, que seria essa conexãozinha aqui menorzinha. A maioria dos computadores novos já estão vindo com essa conexão aqui. Quando um computador, quando um notebook tem, por exemplo, M.2 e o padrão SATA, você consegue colocar um SSD e manter o HD normal, ou manter os dois como expansão, coisas do tipo. E o espaço é muito menor. Existem adaptações, se você tiver uma unidade SSD M.2, você consegue colocar ela dentro de um case SATA de 2,5. Seria um caso de você ter ali o SSD M.2 e não conseguir trocar por um SATA, né? Mas a questão de desempenho é a mesma. Temos uma tecnologia aqui chamada NVMe, que ela dá mais desempenho aos SSDs e ganho de performance. Vamos ver aqui na unidade 2. Temos aqui uma escalinha aqui, né? Temos aqui o HD grande, o SSD menor e o M.2 aqui de 512 GB. Muito menor e muito mais rápido, pessoal, muito mais rápido. Um SSD aí de cara, basicamente ele vai melhorar a velocidade da máquina, assim, pelo menos 5 ou 6 vezes. Se o computador de vocês aí tá bem lento, não tem SSD, indico fazer esse upgrade, vale demais a pena. Atividadezinha, pausa o vídeo rapidinho aí, já a gente volta. Bom, pra gente relacionar aqui o tipo exemplos, né, de acordo com a descrição. Usa a luz laser para gravar ou ler dados. Que tipo é? Um tipo ótico. Quais exemplos? CD, Blu-ray, creio que sim, estou tentado, vamos deixar mais para frente. DVD, registra os bits como áreas magnetizadas em meios magnéticos, ou seja, o tipo é magnético. Seria um HD, unidade de fita, que também é magnético. Usa chips de memória não volátil para armazenar os dados. Do tipo Solid State seria um pendrive e um SSD. Como eu disse, Blu-ray aqui ele entra como magnético mesmo aqui. Vamos verificar. Acertamos todas. Vamos prosseguindo. Tipos de dispositivos de armazenamento óptico. Temos aqui CD, DVD e Blu-ray. Depois de Netflix aí acabou os Blu-ray da vida, né? Locadora já era. DVD então. Mas ainda acho muito vendedor de DVD na rua. Bom, o CD ele tem capacidade de armazenamento de 700 MB. O DVD Single Layer ou SL ou camada única, ele é 4.7. O camada dupla ou Dual Layer, ele é 8.5. O Blu-ray camada única ou SL seria 25 GB e camada dupla de 50 GB. Qual que seria a diferença aqui? É tanta sigla que às vezes olhando fala assim, poxa, professor, não consigo entender nada. CD-ROM. O ROM lá não é o Read Only Memory, ou seja, a memória somente de leitura. Se você tem um CD-ROM, ele só serve para ler. Se ele só serve para ler, alguém já gravou ele anteriormente. Ou seja, o CD-ROM é o que você já compra pronto. Você não consegue fazer gravação nele ou alteração. Ele já está pronto ali já. O que seria um CD-ROM? Um CD de música, por exemplo, a gente pode considerar ele como um CD-ROM.
Porque apesar de ele ter uma gravação diferente, não é dados que está sendo gravado, mas áudio, ele também é somente de leitura. Os CDRs, né? O CDR ele é de gravável, ou seja, que você só pode gravar uma vez. É o famoso CD virgem ou DVD virgem. Você compra lá ele, tá sem nenhum dado ali dentro dele, você queima ali, né? Grava o CD, como o pessoal costumava dizer antigamente, e grava somente uma vez. Aqui tem um DVD R também é o gravável, não tem uma diferença. Os CDs e tanto o DVD tinham um tal de R+, que era através de alguns programas você conseguia deixar a finalização do disco em aberto. Eu tô com um DVD de 4.7, gravei um pouco de dados lá, ocupou 2 GB, pô, sobrou 2.7, eu vou perder esse 2.7? Com um DVD R normal, sim. E aí, com esse R+, você conseguiria adicionar depois. Gravei 2 GB, depois quero gravar mais 2 GB. Ele conseguia fazer através de programas específicos. O RW é regravável, aí você pode apagar e gravar quantas vezes for necessário. E o CD-RW ele é bem vulnerável, né? Arranha fácil e tudo mais. O DVD ele é mais resistente, mas toda vez que você grava mais, ele tem que gravar mais devagar, enfim. Não é algo que utiliza mais hoje. 4.7 GB aqui, um pendrive hoje de 8 é muito barato. Então DVD RAM aqui, seria o regravável, acho que o pessoal deve ter digitado errado aqui, que seria o DVD RW, que ele tá duplicaram aqui. Eu particularmente desconheço esse DVD RAM aqui, tá? O BD-ROM, que já vem, né, pronto, seria jogos e filmes aqui. O R, o gravável e o RE, que eu acho que é RW, é regravável aqui. Mas basicamente, o R é gravado somente uma vez, o RW pode ser regravado várias vezes e o ROM ele já vem pronto. Beleza? E essas capacidades de armazenamento aqui também é bom ter uma noção. O concurso cobra muito isso. A atividadezinha, pausa o vídeo aí rapidinho e aí a gente volta. Bom, então vamos lá, que tem que pegar os quadradinhos e relacionar aqui. Vamos já começar com a capacidade. O CD seria 700 MB, o DVD 4.7 single layer e 8.5 dual layer. Blu-ray, aqui eles inverteram, seria de 25 em SL, em single layer, e 50 em dual layer. O CD, áudio, softwares e dados gravados seria o ROM. Gravar uma vez seria o R, ou esse menos R, agora me pegou. Escrever muito seria o RW. O DVD, vídeo, software ou dados previamente gravados seria o ROM também, DVD-ROM. Gravar uma vez. O DVD ele tem esse mais e menos aqui. Então seria o mais menos R. Escrever muitos. Por ter esse mais ou menos, eu acho que eles inverteram aqui. Seria, não é WS, seria RW. Imagino eu. O BD, vídeo, software, dados de HD gravados. Também seria ROM. O BD, gravar uma vez, seria... Acho que esse menos R e o escrever muitos é o RE. Que eu até achei que eles tinham colocado RW, né? Bom, é isso daí. Acertamos aí. Esse WR aqui eu acho que eles inverteram mesmo, hein? Bom, aqui no 1281, portas de saída e cabos de vídeo. Vamos continuar na próxima aula. Na aula 3. Até lá, pessoal.